pedaço do livro, alguma coisa do livro, facilita bastante, igreja, agora que nós vamos estudar o livro juntos. Mas quem não estudou, fica tranquilo que vai ser bem tranquila a orientação. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: e depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades do quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros, e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe, para se encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e diz Elias: porventura não há Deus em Israel, para ir consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, Deus do diminutivo. E por isso, assim diz o Senhor. Escuta bem o que eu vou te falar agora. Entenda o texto. E, perdão, queridos, é obrigado, filho. Oi, igreja. Só não vou voltar para ler tudo de novo, igreja. Presta a mão. É Amém? Tudo bem? Alguém estava perdido ou estava conseguindo acompanhar? Metade perdido, metade acompanhando, né? Oi, igreja. Luana, depois você volta comigo, tá? Aí eu quero ler tudo de novo. Amém? É que esse 2 de 2 Reis aqui me atrapalhou. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ir consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: que há que voltastes? E eles lhes disseram: o homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dite-lhes: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual é o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de velos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Pai querido e eterno, em nome de Deus, do vosso soberano Filho, rogo ao Senhor que o Senhor abençoe grandiosamente este culto e esta reunião. Pai, que o Senhor me oriente, Deus, como e o que falar. Pai bendito, que o Senhor, Deus, nos ajude a resumir esse livro, Pai, de modo que a igreja, Deus, entenda e seja incentivada a ler toda a Bíblia em nome do Senhor Jesus, e que a palavra seja revelada nesta noite. Todos digam amém? Glória a Deus, a igreja pode se sentar. Irmãos, curiosamente, vai haver um tempo de 400 anos onde Deus ele não vai falar usando profetas.
esses 400 anos de silêncio, Deus vai levantar depois um outro profeta chamado João Batista. E algumas pessoas vão perguntar se esse João Batista não é Elias, porque o Senhor vai dizer que até que Elias retorne, escuta, até que Elias retorne, no caso, o Messias não viria. O irmão e a irmã que gosta de se ler, de comparar, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Essa é a descrição de João Batista. Lê a Bíblia. Essa descrição física e vestimenta é de João Batista. Curiosamente, Deus chama João Batista de Elias. Ele diz o seguinte: o Elias da profecia é João Batista. Curiosamente, o que eu posso trazer isso, igreja? Eu chamo de humor de Deus. Humor de Deus. Mas entra no texto. Como os irmãos já leram comigo os textos anteriores, a Bíblia diz assim, ó: depois da morte de Acabe, Moabe, quem que é Moabe? Porque nós estudamos. Os irmãos vão lembrar que lá atrás teve um caso complicado, que eu recebi muitos irmãos preocupados. Ló teve um filho com uma filha. É uma história que dá para explicar em outro momento. E o filho de Ló chama-se Moabe. E Moabe se tornou pai dos Moabitas e dos Amonitas, que é outro filho de Ló chamado Amon. E os Moabitas, nós já estudamos também no livro de Samuel 8:2, eles se tornaram servos de Davi lá atrás. E com a morte de Acabe, os Moabitas, igreja, eles se levantam e começam agora a haver, igreja, uma guerra, uma batalha. E a palavra de Deus diz que Acasias, ao invés de consultar o Senhor, ele vai consultar uma divindade chamada Baal-zebub, que ficava em Ecrom. Sabe de onde? Olha, igreja, a origem desse nome. Baal-zebub é um termo aplicado a um demônio. Baal-zebub, Beelzebub. E Acabe manda consultar o que em português seria Beelzebub, um demônio. Mas ele tinha, escuta, um perfil de santidade, porque ele era um Deus de outros povos. Ecrom, inclusive, é onde tinha ido a arca da aliança, lá atrás. O reino espiritual já tinha tentado de alguma maneira atrair Israel e de alguma maneira querer dizer que Deus estava com eles. Lá na frente do livro vai haver uma batalha de Senaqueribe, e os irmãos vão entender por que essa insistência de que adorassem numa cidade chamada Ecrom. Agora olha para mim o que eu quero falar. Olha para mim, não se preocupe com as crianças não. O cristão, quando ele está fraco, ele é atraído a distanciar-se de Deus. Ele é atraído a distanciar-se de Deus. Talvez o irmão ou a irmã pergunte: mas como que pode, pastor, um cristão chamado Acabe querer consultar um demônio chamado Baal-zebub, que é o mesmo Beelzebub? Quando uma pessoa está caída, ela não enxerga espiritualmente como quando ela está de pé. A pessoa, igreja, para se afastar do Senhor, ela está ouvindo espiritualmente um turbilhão de vozes espirituais que vão procurando
mostrar para ela que Deus não é operante. Preste atenção. O diabo foi convencendo Acabe, como ele convenceu Salomão. E os irmãos que estudaram o livro perceberam que em vários casos, vários reis, quando assumiam, a Bíblia dizia o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E outros, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E outros, fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não tirou os altares. Essa luta continua até os dias de hoje. Deus trabalha para que a igreja esteja inteira com Ele. E o diabo, igreja, o tempo todo acusador, ele vai sempre querer mostrar que Deus não é eficaz. Deus não deu, Deus não cumpriu, Deus não fez. E a pessoa começa a olhar Deus agora com olhos carnais. Então tanto faz eu ouvir o Deus da igreja ou eu ouvir o Deus do mundo, porque tem uma voz do mundo, sim. Escuta, achar que quem está no mundo está por escolha é um erro. A Bíblia chama de queda. A pessoa está agora dando ouvidos a Beelzebul. Você pode discordar de mim, respeito, mas o meu trabalho aqui é de falar isso. Ela não está lá porque ela escolheu estar lá. Ela está lá porque ela foi vencida. É por isso que tem que ler Bíblia. E agora o texto continua dizendo o seguinte, versículo 4: por isso assim diz o Senhor, da cama que você subiu, você não sabe. Meu irmão, minha irmã, quando lemos a Bíblia, aprendemos com a palavra. E se ele pedisse perdão? Escuta o que eu vou te falar agora. Essa história de achar que na igreja a gente pode fazer o que bem quiser, no mundo pode fazer o que bem quiser, que no final dá certo, é um erro. Pode dar tudo errado, passar uma vida péssima, ter uma velhice péssima e ter uma morte horrível. Essa história de que no final tudo acaba bem é uma mentira do demônio. Tudo acaba bem se nós construirmos uma vida séria, uma vida certa. Presta atenção nisso. Nós um dia vamos dar contas de todos os nossos atos, sim, e tudo aquilo que o homem e a mulher plantar, isso vai colher. Presta atenção nisso, porque ao homem é dado viver ou morrer apenas uma vez. Negligenciou a própria vida, vai comer das bolotas que plantou. Continuando o texto, a palavra do Senhor, nós vamos agora para o versículo 5, 9, perdão. Então ele enviou um capitão de 50. Vamos entender isso daqui, igreja? É muito interessante o texto. Deixa eu ver aqui agora. Amém. Porque agora alguns grupos de soldados vão tentar levar Elias. Escuta. E quando eles vão tentar levar Elias, igreja, vai acontecer algo que talvez, porque o irmão tem que ler a Bíblia, porque talvez você vai querer entender por que tem coisas que podemos fazer e tem coisas que não. Foram buscar Elias, os soldados, versículo 10. E Elias responde e diz para o capitão: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos 50. E tornou o rei, agora do 11, a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. E esse falou e disse: homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. E Elias respondeu e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50.
E assim aconteceu. Agora escuta o versículo 14. Versículo 14. Eis que fogo desceu do céu, consumiu aqueles 2 primeiros 50, com os seus 50. Agora o terceiro está aí, tá? Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Esse é o terceiro capitão que foi. Os 3 primeiros que foram, uma arrogância tremenda, desce agora Elias. Ele falou: se eu sou um de Deus, desça fogo do céu e te consuma. Mas o terceiro, já sabendo que Deus usava a vida de Elias, ele chega e fala o seguinte: seja preciosa diante de ti a minha vida e dos meus soldados. Eu vim aqui amando do rei. Vou te explicar uma coisa nessa noite. Escuta, irmão, infelizmente tem gente que frequenta a igreja e não entende nada. É incrível, sabe mesmo? É sério, é surdo, mas tem outros que não. Existem pessoas que entram na vida espiritual e começam a ter realmente, igreja, entendimento do que é a vida espiritual. Mas tem gente, igreja, desculpa falar, sabe o analfabeto? Não ofendendo nenhum analfabeto. Sabe o analfabeto? Existe um analfabeto espiritual. Eles não sabem ler, entendeu? Infelizmente, e não sabem escrever. Ele é funcional, ele tem todos os aspectos. Aqui, alguns sabem desenhar o nome, né? Não se ofenda. Tem cristão, igreja, que ele simplesmente sabe desenhar. Ele só fala. Eu quero que a igreja entre nessa visão. Versículo 15 diz assim: então o anjo do Senhor disse a Elias. É aqui que a gente para. E é uma das coisas que me fez levar a igreja evangélica muito a sério. Minha família veio do Espiritismo e eu venho do Espiritismo. E lá o demônio fala. Escuta, lá o demônio fala. Quando eu entrei na igreja evangélica, Deus já tinha falado comigo antes de eu entrar. Um dia eu vou explicar essa história. Deus falou comigo de um modo tão tremendo, que quando eu entrei na igreja evangélica, eu não queria saber dos crentes, eu queria saber de Deus. Eu não queria conversar com o crente. Eu já havia pego a versão há muitos anos. Então, igreja, eu sentava e ia embora. Até eu conhecer a minha esposa, na época a gente namorando, irmão, eu terminava o culto, tchau, não quero ver, não quero falar. Mas uma coisa me chamava a atenção. Deus fala com esse povo, que Deus tinha falado comigo. E Deus me curou como Ele falou, abençoou como Ele falou, abriu as portas como Ele falou. E eu sentava, via contraposto. Eu sentava ali até o dia que Deus foi quebrando isso de mim. E eu passei a amar tanto o povo de Deus, o povo do mundo, o povo de fora, gente boa, gente má, que eu sei que Deus só me recebeu porque Ele é tão bom que Ele me recebeu. E aqui, igreja, vem aqui o primeiro alerta que eu quero dar para a igreja. Se o anjo do Senhor falou com Elias, o anjo do Senhor fala comigo, contigo também. Diga amém. Preste atenção nisso. O texto está dizendo que o anjo do Senhor falou com Elias. É onde a gente para e fala: Deus, eu preciso do teu anjo falar comigo também. E ele falou de modo, igreja, que Elias entendeu. Elias já estava preparado para mandar fogo naquele cara também. Minha interpretação. Elias já estava na ponta da língua. Não, desse não. Por quê? Ele reconhece que eu sou Deus. Escuta agora o que eu vou te falar. Quando alguém reconhece que é Deus, tudo muda. Tudo muda. Esse capitão que foi buscar Elias, agora é a interpretação desse livro do pastor. Quando ele recebeu a ordem, esse homem dobrou de pecado. Falou: meu Deus, esse homem já mandou fogo, pai. Destruiu o Senhor me ajuda. Deus falou para ele: é o seguinte, quando você for, pode subir, mas quando você for, se humilha. Ao invés de você falar para ele: desce depressa, chega para ele, toca no coração dele. Por que eu preciso parar para ensinar isso para a minha igreja? Porque a igreja tem que ser sábia, a igreja tem que ser inteligente. Antes de tomar qualquer decisão, antes de enfrentar qualquer tipo de batalha, não importa qual seja o adversário, o tamanho dele, antes de uma entrevista, antes de um desafio, antes de qualquer situação, é dobrar o joelho e buscar a direção do Senhor, que o anjo do Senhor fala conosco como devemos fazer e fala do outro lado como deve nos receber.
Escuta. O texto continua. Eu vou pedir que a igreja acompanhe o texto comigo. Meu irmão, minha irmã, eu fiquei passado com esses textos, e por isso que eu estou procurando devagar. Não sei se eu vou, às vezes, igreja, eu me emociono lendo. Versículo 2, capítulo 2, perdão, versículo 1. E sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias do redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eu não lembro por que Deus vai levar Elias. A igreja lembra por que Deus vai levar Elias? O irmão, a irmã lembra que Elias começou a reclamar do ministério? Nós já estudamos sobre isso. E eu vou devagar, porque quem não leu tem que saber a história. Elias começou a dizer: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Senhor, está difícil. Deus falou: vamos fazer o seguinte: vai, unge a Jeú, rei de Israel, unge a Azael, rei da Síria, e unge Eliseu em teu lugar. O que Deus queria para a igreja naquele dia, que é o que Deus está me ensinando? Irmão, na hora que ele começou a reclamar, Deus falou: acabou o teu ministério, mano. Escuta o que eu vou te falar agora. Acabou o teu ministério. Então, aprendamos com Deus. Nunca reclame do teu ministério e do teu chamado. Para com essa história de que está difícil. Isso quer dizer que estamos achando que nós estamos fazendo. Você está me escutando? Há pessoas, igreja, que na metade da oração Deus fala: acabou o teu ministério, mano. Não dá, mas você sai. Não pense que Deus vai ficar choramingando. Se o pastor de Djalma: Deus está difícil, Deus está muito louco. Deus fala: meu querido, tem um atrás de você que está pedindo para eu usá-lo, e você reclamando que está sendo usado. Acabou o teu ministério. Foi o que Deus falou para Elias: vai e unge Eliseu. Igreja, escuta. Você está lendo a palavra? Eu sei que você está entendendo. Percebeu que depois que morre o rei, o outro assume? Morre o profeta, o outro assume? Elias passou o ministério em vida. Elias passou o ministério para Eliseu em vida. Agora, detalhe: Deus espalhou para todos os profetas. Elias vai ser levado no redemoinho. Aí aqui é o que o texto está falando. Olha bem, que Elias seria levado no redemoinho. Vou adiantar um pouquinho. Olha que interessante, igreja, que Eliseu chega para Elias. Vamos devagar. Sucedeu, pois, eu só adiantei um pouco a história, que havendo o Senhor de elevar Elias do redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu falou o seguinte: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não vou te deixar. E assim ele ficou colado com Eliseu. Porque qual era? Olha o que Elias falou para ele: se você me vir subir, ele tinha que ver subir para ser abençoado. Igreja, Eliseu queria tanto ministério que Elias falava assim: agora o Senhor mandou ir para lugar, fica aqui. Eu falei: nada, eu vou contigo. Dá que você é arrebatado, eu não te vejo, sei lá o que pode acontecer, de repente eu perco essa esperança toda. Eu quero explicar para a igreja o seguinte: meu irmão, minha irmã, ministério tem que ser algo que nós almejamos, que nós queremos. Ministério tem que ser algo, igreja, que Deus veja que nós fazemos tudo para ter. E vigia, como diz a música agora, amém, a música que eu vou lá no céu: vigia, 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 vigia. Vigia. Você está entendendo? Ministério, quando ele é puro, quando ele é limpo, quando ele vem de Deus, ele é diferente. O texto continua. E eu já vou pedir que a igreja vem comigo. Versículo 5. Então, 2:5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse o seguinte: Eliseu, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu, escuta bem essa, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas partes. Sucedeu
que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: escuta, pede o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E falou Eliseu o seguinte: olha, eu peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Elias vai dizer para ele assim: ó, dura coisa você pedir, mas se você preferir quando eu for tomado de ti, assim se fará. Igreja, versículo 14. Agora ele já foi arrebatado, tomou a capa de Elias que caíra, e ele vai fazer igualzinho Elias fez. Feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então ele feriu as águas, e as águas se dividiram para um e para outra banda. Escuta essa. Ele ficou observando Elias fazer aquilo na água, e dentro do coração dele falou: meu Deus, como eu queria fazer que esse homem fez. Meu Deus, quando Elias sobe, a capa dele cai, fica. Igreja, a primeira coisa que ele faz, a primeira coisa, ele pega a capa de Elias e fala: olha o que ele fez. Ele não perguntou assim: onde está o Deus de Eliseu? Ele fala o seguinte: onde está o Deus que faz o que fez através de Elias? Ele fala: onde é que está o Deus de Elias? Me usa também, me usa também, o Deus de Elias. E quando ele põe a capa, igreja, eu tenho certeza que aquele homem ali, ele deitou, igreja. Foi como fazer um gol. Quando ele viu a água, ele falou: Deus é comigo, Deus é comigo. Escuta o que eu vou te falar nessa noite. Há muita gente sem intimidade com Deus, há muita gente sem respeito a Deus, sabe? Aprendeu a fazer isso daqui, agora já se acha. No meu tempo de adolescente era assim: chegou agora, fiquei sentado no canto da perua. Entendeu? Entendeu? Meu irmão, minha irmã, tem que ter humildade. Tem que ter humildade, porque é real tudo que nós estamos falando aqui nessa noite. Existe um pessoal que não entendeu nada, existe um pessoal igreja que recebe de Deus. E a palavra de Deus, versículo 4: e uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu. Depois vamos acompanhar, então 4, está dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me e aos meus 2 filhos para serem servos. Olha para mim agora. Elias e Eliseu tinham um trabalho maravilhoso com profetas, ensinando a ser profeta, mas todos que tinham dom. E aqui a Bíblia cita que tinha um profeta que devia, a tal ponto que a família dele ia ser levada. Olha para mim agora, onde é que está a prosperidade de Deus então? Ou foi inventada recentemente? Escuta, era profeta de Deus, era um homem de Deus, mas era uma pessoa como eu e você, que passava a vida de verdade. Deus abençoa, Deus prospera, Deus faz milagres, sim. Mas irmão, irmã, servir no ministério também realmente pode nos levar a termos momentos difíceis na vida, financeiros, de saúde. E quando nós lemos a Bíblia revela a verdade. A Bíblia revela a verdade. Cristão passa necessidade? Sim. Fica devendo? Sim. Cuidado com essas teorias manipuladoras para tirar dinheiro de outro aproveitador. Porque só tira dinheiro quem quer dar um golpe em Deus também. Pode perceber, quem lê Bíblia não cai. Não cai. Ah, você vai ficar rico. É só você coloca 100 nesse envelope, dá o teu carro, dá a tua casa. É um golpista dando golpe no outro, porque o outro também fala o seguinte: opa, peraí, gostei desse esquema aí, mano. Quer dizer, então, seu DF, quanto que eu tenho que dar nesse negócio aí para mim, uma fazenda? Entendeu? Quanto que eu tenho que dar nessa igreja aí? Como é que é o negócio para ganhar BMW? Entendeu? Quanto que é para ganhar uma Ferrari? Bate a Ferrari, tem dinheiro para pagar um seguro, mas tudo bem. Quanto que é para ganhar essa Ferrari? Você dá 200 reais esse envelope aí, eu trago um óleozinho de Israel aí, entendeu? Tem um bagulho novo aí, rapaz, um óleo de Israel cor de rosa. Esse óleo é tremendo. Eu jogo daqui ali, cara, você já sai aí, a bênção vem. E desculpa, parece que é uma brincadeira, eu te falo uma coisa muito séria. É só vender um negócio e comprar outro. Entendeu? E as coisas começam a acontecer. Irmão, isso é golpe.
Ser de bom ânimo. Eu já venci o mundo. E é o que a Bíblia nos orienta. Não tem caminho a ser cortado. A palavra do Senhor, aqui ela vai explicar. Eu sei que os irmãos já leram o texto. Eliseu, versículo 2, vai falar para ela: o que eu devo, que eu posso te fazer? E ela vai dizer: o que você tem na sua casa? Ela fala: só tem uma botija de azeite. Cuidado com as pregações que manipulam aqui. Olha, ela teve que dar o azeite, entendeu? Então quer dizer que você tem que dar o que você tem. Olha a manipulação, igreja. E o irmão leu o texto inteiro. Peraí, a família é de um profeta também. E esse mesmo homem que nós estamos falando aqui vai ter luta também. E eu quero prosseguir. Agora, o que vai acontecer? Ele vai pedir para ela encher as vasilhas com azeite. Pega bastante vasilha. Vive você e os teus filhos de todo o azeite que vocês forem produzir. Vai ser um milagre na vida dela? Vai. Agora eu pergunto para a igreja: quanto que Eliseu recebeu do azeite? Presta atenção no que eu vou te falar. Continua o texto. Sunamita e o seu filho, os irmãos vão ler. Mas o grande segredo desse livro sobre a Sunamita, essa passagem, perdão, é que Deus, igreja, vai começar aqui agora, escuta, a operar os milagres. Agora vem o milagre do azeite, da Sunamita, a panela, entendeu? E Deus vai começar a mostrar para mim e para você o seguinte: estes sinais seguirão aos que creem no meu nome. Deus está mostrando para mim e para você o seguinte, igreja: o milagre, o dom, é Deus que concede para mim e para você. Ele chama, Ele concede, Ele capacita e Ele realiza. E às vezes nós vemos os milagres aqui, igreja. Eu não contei não, tá? Mas os irmãos depois vão contando. Vai falar sobre a morte que estava na panela. Vai haver uma multiplicação dos pães. Naamã, o Ciro, vai ser curado. E o Geazi, igreja, era o segundo dele, era o amigo, era o menino, era o futuro profeta. Ele era o futuro profeta. E quando ele vê que ele não aceitou, eu só vou dizer, que Eliseu não aceitou o dinheiro do Ciro, o que ele faz? Ele vai lá e dá um golpe. Escuta, ele dá um golpe, Geazi. Aí quando ele volta, Eliseu fala para ele o seguinte: eu te vi. Como você me viu? Eu te vi lá, você pediu dinheiro para o cara. Você pensa que eu não te vi? Ele não falou isso, igreja, mas eu estou falando para quem leu a Bíblia, quem está estudando a Bíblia. E aí ele é atacado de uma lepra. Geazi é atacado de uma lepra. Mas depois Geazi vai aparecer lá na frente, viu, igreja? Então calma, Deus é maravilhoso e misericordioso, tá? No versículo 6, é um milagre tremendo. Eles estão trabalhando, os profetas, fazendo uma cabana, cai um machado dentro de um rio. Escuta, irmão, irmã, esse machado era emprestado. Era uma ferramenta preciosíssima. O que aconteceu ali? Escuta agora que eu vou te falar. Presta atenção aí, olha para mim. Eliseu, o servo de Deus, poderia fazer o seguinte: aí, ó, isso é o demônio, isso é maldição, é Satanás que não quer que a gente faça aqui o que a gente quer fazer. Vigia para não falar algo sem saber primeiro o que está acontecendo. E ali naquele momento, ele poderia falar: então eu vou orar, todo mundo agora faz aqui campanha, todo mundo estende a mão para o rio. Foi isso que ele fez? Meu texto. Igreja, ele vai falar: Deus do céu. Agora não presta atenção, não. Eu estou falando como pastor. Meu Deus, o pessoal está confiando em mim. Isso todo pastor faz no momento de dificuldade. Meu Deus maravilhoso, eu não sei o que fazer agora, Senhor. Eu preciso, Deus glorioso, de uma estratégia, de uma saída. O Espírito Santo fala com ele: pega um pedaço de madeira, joga lá onde caiu o machado, que ele vai flutuar. Escuta o que eu vou te falar nessa noite. Aprendemos na Bíblia. Sabe aquelas situações impossíveis? Aí a gente quer fazer campanha, aí nós queremos fazer muitas vezes sem perguntar para Deus. Deus pode nos dar uma saída que parece absurda. Absurda. Deus pode, porque é íntimo. Em nenhuma outra passagem da Bíblia eu li que Deus deu alguma orientação dessa natureza. Porque é intimidade. Uma situação que eu tenho, por exemplo, eu tenho 3 situações de dívida ou de enfermidade, ou seja lá do que for. Deus vai me dar 3 estratégias diferentes do mínimo. Está dando para entender? Mas ele tem saída para todas. Escuta, Eliseu não se deu por vencido. Esse machado vai sair daí. Por algum motivo não dava para mergulhar, mas ele vai ter que sair. É o que o texto que nós lemos aqui está falando. Aí depois, igreja,
Os irmãos vão ler no versículo 24, 6 e 24, Samaria cercada, no capítulo 7. Ele vai profetizar que vai haver comida naquele lugar. 8, 7. Escuta. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael. Quem é Azael? Lembra que ele estudou? É um soldado. Mas lembra que lá atrás Deus falou para Elias: unge a quem? Azael, rei. Igreja, escuta. Quando Deus mandava ungir alguém rei, Deus ia fazer com que a pessoa chegasse lá. Azael não tinha hierarquicamente direito ao trono. Escuta o que eu quero te falar agora. Deus falou o seguinte: pode ungir o rei. A unção é espiritual. Agora, essa passagem eu vou ler, vou pular um pouquinho, veja, tá? Olha bem, eu poderia ler várias aqui, igreja, mas eu tenho cuidado pelo horário. Então o rei disse a Azael: Azael, toma um presente na tua mão e vai encontrar-se com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: ei, Deus sará desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele, tomou um presente na tua mão, a saber de tudo que era bom de Damasco, 40 camelos carregados, e disse: teu filho, Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: sararei desta doença? Escuta, Eliseu lhe disse: vai e diga para ele o seguinte: certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado. Escutou? É isso que eu quero que a igreja receba. O Senhor me tem mostrado que vai morrer. Isso é profecia. Isso é profecia. A pessoa foi perguntar para ele: eu vou sarar? E disse: não, o Senhor já tem mostrado que você não vai sarar. Olha para mim agora, igreja, a verdadeira profecia existe. Diga amém. A verdadeira profecia existe. E quando alguém vai perguntar para quem Deus separou para responder, Deus fala com aquela pessoa, vai morrer. Agora, detalhe, aí o irmão vai ler que Azael, aqui foi uma revelação de Deus, tá? Olha agora que vai ser tremendo. E Eliseu afirmou a sua vista e fitou os olhos em Azael, até Azael se envergonhar. E Eliseu chorou e disse para Azael, e disse a Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai botar fogo, olha só, vai botar fogo nas fortalezas, os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas federás. E disse Azael: pois que é o teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? Escuta, e disse Eliseu: ó Senhor, me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Meu irmão, minha irmã, é isso que eu estou falando para a igreja. O que é ser servo de Deus? É você olhar para alguém, o Espírito Santo te usar. Presta atenção, esse negócio de uma igreja de brincadeira, de um povo que não entende nada, não se ofenda, muito pelo amor de Deus, não se ofenda, tá? É algo, no meu entendimento, enoja Deus. Brincar de igreja, brincar de povo, tem um povo que só brinca. Oi, igreja, tem um povo que leva a sério. Azael, desde que Elias falou com ele, lá atrás, ele já estava com isso na cabeça: gente, como é que eu vou ser rei? Como é que eu vou ser rei? Como é que eu vou ser rei? E aqui, olha bem, Deus fala para ele que ele ia ser rei. E depois, irmãos, por gentileza, gostaria que lesse o texto, igreja. Lesse o texto, que eu vou pular agora. Versículo capítulo 9, ele vai ser rei. Mas não sei se você leia. 9, Jeú. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta alfortolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote de Gileade. E chegando lá, veja onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra e faz o
que ele se levante do meio de seus irmãos e leve ao uma câmara interior. E toma do azeite e derrama sobre a sua cabeça e diz: assim diz o Senhor, ungir-te-ei rei sobre Israel. Igreja, agora ele vai mandar aqui Jeú: corre, porque vão querer te pegar, vão querer te perseguir. Acabe casado com Jezabel. Jezabel, igreja, vai fazer, infelizmente, igreja, com que muitos caiam. E Deus vai levantar Jeú, esse homem que Jeú, para matar Jezabel. Só que o espírito de Jezabel, pode ler em Apocalipse, é um demônio que pode passar a chamar-se Jezabel. Curiosamente, para alguns autores, é um demônio que atua muito na área feminina e que derruba homens fracos, que é o que acaba considerado. Por que é importante que a igreja leia esse texto? Olha bem, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos, e Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes de Jezreel e aos anciãos, aos ais dos filhos de Acabe, dizendo: ele vai conversar agora com os filhos de Acabe. Igreja, todos serão mortos, não vai haver descendência. No capítulo 11, a rainha, Atalia, ela manda matar toda uma família real. Qual que era a preocupação? Curiosamente, os irmãos que já leram Maquiavel devem ter percebido que em um dos trechos de Maquiavel, ele orienta a igreja, os monarcas, os reis: olha, se você tomar no reino, você tem que matar todos aqueles que estão na frente, podem te matar também. E para mim, Maquiavel tirou da Bíblia. Escuta, tirou da Bíblia. É só ler um livro que os irmãos vão ver a referência. E o texto continua. E eu quero me adiantar um pouquinho, igreja. Onde os irmãos vão acompanhar aqui todas as passagens, mas eu faço questão de vir com a Bíblia até o capítulo 18. São passagens, todas elas mesmo, maravilhosas, mas pelo horário, eu quero ler o capítulo 18, que diz assim: e sucedeu, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias. Versículo 3: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. 5: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira tal que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem ele os que foram antes dele. Escuta, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que ele saía e se conduzia. Meu irmão, minha irmã, ler um livro muitas vezes pode parecer enfadonho. Olha para mim, muitas pessoas se acostumaram a chegar na igreja e o pastor já tem o versículo pronto para ele falar: oh, aleluia, é esse bife que eu vou comer. Mas quando nós convidamos a igreja a ter um banquete, não você, existem pessoas, igreja, que deixam passar toda essa riqueza. Pastor, fala logo como é que vai ser o negócio, quanto que eu vou ganhar. Esses interesseiros só vão se dar mal. Mas existe um povo, que é você e muitos outros, que querem conhecer Deus, que querem entender Deus, e Deus fala conosco. Ezequias queria conhecer Deus, se envolveu com Deus, e a Bíblia fala que o Senhor foi com ele. Mas um grande detalhe: Gideão fez a mesma pergunta que Ezequias com certeza fez. Versículo 9, para você entender. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, 18:9, tá? Filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria. Samaria é capital de Israel. São aquelas 10 tribos que foram separadas do governo de Roboão, filho de Salomão. Não confundir Judá
Nós estamos seguindo uma sequência de reis. A maioria foram bons. Israel, a maioria foram maus. Curiosamente, Israel, segundo alguns autores, não voltou do cativeiro. O Israel que conhecemos é Judá, tribo do sul, que voltou. O texto continua dizendo: e a tomaram ao fim de 3 anos. Sim, no ano 6 de Ezequias. Entenda, eles não tomaram Judá, onde Ezequias era rei, tomaram Samaria. Mas escuta o texto: e o rei da Síria transportou a Israel, não Judá, para a Síria, no ano 722 a.C. e os fez levar para Ala e para Labor, junto ao rio Gozã e a cidade dos Medos. Mas por que Deus permitiu que 10 tribos do norte fossem levadas, se eram o povo de Deus? Ao que o texto responde, versículo 12: porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu conselho. Tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem fizeram. Olha para mim, irmão. Irmão, pelo amor de Deus, não pense em ser crente já ganhou. Não pense em frequentar a igreja já ganhou. Por isso que os que entram numa igreja só com interesse do já ganhou, eles vão sair da igreja, porque não tem ligação com Deus. Eles só querem o que Deus oferece. Eu não consegui casar, então tchau. Não consegui ter um carro, então tchau. Não consegui ter a casa, então tchau. Essas igrejas não têm ligação com Deus. Escuta, mas muitos outros deixam enganar, pensando que essas pessoas são de Deus, e caem juntas. Quantas moças e moços caíram porque não tinham nenhuma raiz com Deus? Quantas pessoas caíram porque uma determinada coisa que queriam não foi dada? Um ministério, uma oportunidade não foi dada. Sabe? Quantas pessoas tiveram uma determinada frustração e agora não querem mais saber de Deus? Escuta, estão aí perdidos. Alguns falam: pastor, tem que ir lá atrás desse, atrás daquele, atrás daquele, atrás daquele. Depende. A maioria não quer nada com Deus. Os que realmente são para serem buscados, Deus vai dar um jeito de buscar. Mas existem aqueles, igreja, não sofrendo, porque eu sei que está gravando, é melhor perder, porque são servos de Baal e de Beelzebub. São pessoas, igreja, que não têm visão espiritual, não entendem as coisas de Deus. Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam. Olha que coisa interessante. Todavia, eu me alegrarei, entendeu? Não porque ele me dá, da pessoa que ele é. Eu estou batendo nessa tecla nos cultos, porque é o que a Bíblia ensina. Está me escutando? É o que a Bíblia ensina. Mas se Deus não me der, eu não quero ele. Mas por pelo amor de Deus, não se ofenda. Agora, quando amamos a Deus, olha o que a Bíblia diz: buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão, entendeu? Não é enganar a Deus. Olha que o texto continua dizendo, porque eu vou ter que parar nessa passagem aqui, veja. Mas esse texto aqui, do 18 ao 20, é uma Bíblia inteira, em 2 capítulos. Olha aqui, eu não vou ser rápido não, mas eu vou ler. Olha bem, versículo 15: assim, você vai entender já já. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras que Ezequias, rei de Judá, subira, e o deu ao rei da Síria. Por quê? O rei da Síria, igreja, agora estava cercando Judá. E detalhe: Ezequias esvaziou o tesouro real, deu tudo para ele. A Bíblia não diz por quê que esse cidadão, mesmo tendo recebido, vou explicar, um país forte invadia, o outro país, sabendo que ia ser saqueado, perder a terra do povo, ele pagava para não ser invadido. Ezequias fez isso, igreja.
curioso. Versículo 19, ele já tinha pago. Versículo 19. E Rabsaque, esse Rabsaque é um enviado de Satanás. Você tem que ler a Bíblia para você entender. Ele é um enviado do demônio. Some aqui, me dá raiva. Escuta. E Rabsaque lhes disse: Rabsaque era adversário, ele era um funcionário de Senaqueribe, tá? Senaqueribe é o que estava invadindo o Judá. E Rabsaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: que confiança é essa que confias? Por algum motivo, depois que Ezequias tinha entregue tudo, Ezequias voltou a ter fé. Algo, a Bíblia não fala o que foi, mas algo aconteceu. E ele agora volta à igreja endemoniado e fala o seguinte: olha bem, que confiança é essa que confia? 20. Dizes tu, porém, palavras de lábios é: há conselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Por que ele fala agora? Porque quando ele invadiu a primeira vez, Ezequias pagou. E agora, quando ele volta, Ezequias não quer pagar. Ele fala: mas o que aconteceu agora com você? Olha o que eu vou te falar agora, olha para mim, igreja. Olha a lição que você tira daí. O diabo pode ter tirado alguma coisa de mim de você uma vez. Nós podemos ter sido enganados, talvez não entendemos direito. Talvez você ficou com medo uma vez. Meu irmão, minha irmã, a gente aprende com as provas dessa vida. Igreja, tem uma hora que a gente cansa de apanhar. Escuta o que eu estou te falando essa noite. Tem uma hora que a gente cansa de apanhar, cansa de ser roubado, cansa de ser enganado. Oi, igreja, tem uma hora que a gente fala: Deus, o Senhor tem que existir na minha vida. Meu Deus maravilhoso, não é possível, Pai, que eu fico lá quase 2 horas escutando o pastor Tchau falar, não passa do horário às vezes. Não é possível, Deus, eu não roubo ninguém, não mato, não engano. Pai, o Senhor sabe, conhece o meu coração. E de repente o diabo, na hora que ele vem roubar, a gente fala: agora não. E ele fala: que confiança é essa? Você está suspeito, você correu? Agora eu não corro mais. Agora quem vai correr vai ser você. E ele percebe o seguinte: fala: mas vem cá, mas Deus te enganou, Deus não te deu. Eu não quero saber, agora eu olho para ele, eu só amo a ele. Você pode tirar tudo que você quiser, mas da minha fé você não tira. E o diabo percebe o seguinte: olha bem, Ezequias agora já não estava preso ao ouro no palácio, não. Ezequias agora já não estava com medo de perder o reino, não. O que Ezequias fez no primeiro momento, para não perder o reino, para não perder a vida, ele pagou o que ele pode, ele deu até a queda de Deus. O diabo trabalha com medo. Muita gente tem medo da perda, medo de não ter, medo de não ser, medo disso, medo daquilo. Está entendendo? Tem uma hora que a gente perde o medo. É onde Rabsaque é usado por Satanás. Ele pergunta o seguinte: que confiança é essa? Escuta agora, porque você quer ter medo. Tchau, minha, vem aqui à frente, por gentileza. Leonardo, vem aqui à frente, por favor. Ana, por favor, meus queridos. Versículo 21. Eis que agora, ele estava jogando aqui, ó. Eis que agora tu confias naquele bordão. Está falando do Egito. Tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual alguém se encostar, entrar pela mão, vai furar a mão. Você está confiando no rei do Egito, ou seja, Faraó, rei do Egito. Versículo 22. Se porém, olha o demônio falando: se porém me disseres que confia no Senhor nosso Deus, olha bem, se porém me disseres no Senhor nosso Deus confiamos, porventura, olha a acusação, não é aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Uma acusação falsa. Ora, pois, da agora reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para ele. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe, dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Igreja, tem que falar isso. Ele quis confundir. Falou: vem cá, você está confiando no Egito? Você está achando que vai dar para você encarar a Assíria, Ezequias? Você está confiando? Aí ele fala o seguinte: olha, nós vamos dar para você o seguinte: eles iam levar tudo. Agora, olha o que ele fala: eu vou te dar 2.000 cavalos. Como que invasor oferece algo em troca? Irmãos, é só a gente ler e procurar entender. Rabsaque, ele percebeu que agora Ezequias se converteu de fato. Olha o
que ele vai dizer? É uma mentira. Eu falei para eles que eu tive que parar aqui, igreja, porque versículo 22, escuta. Agora, 25. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: sobe contra esta terra e destrói-a. Era mentira. Igreja, escuta o que eu vou te falar nessa noite. Era mentira. Há casos que de fato Deus usou assim. Aqui não. Ele começou a entrar no reino espiritual. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que a igreja tome posse nessa noite. Versículo 30, 29. Assim diz o rei, ou assim: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça, Ezequias, confiar no Senhor, dizendo: certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Aqui, igreja, é uma batalha espiritual. O rei da Síria tentando convencer o povo: olha, não acredito no que Ezequias está falando, não. Essa história de que Deus vai livrar é mentira. Agora cada um de vocês vai para o seu próprio campo, vai tomar da sua própria água do seu poço. O que acontece aqui, igreja, é que Senaqueribe, Rabsaque, percebe que Ezequias transformou uma batalha física. Alguém só cuida das crianças lá no fundo para mim, por gentileza, tá? Para que eles não se movimentem agora. Alguém, veja bem, ele traz uma batalha física para o campo espiritual. Capítulo 19. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido todas essas ameaças, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Está dando para entender? Ezequias, ele ouviu tudo que foi dito, as ameaças, as afrontas. A guerra estava perdida. A guerra estava perdida. E esse homem faz o seguinte: quando ele sabe precisa, é humilhar-se diante de Deus. Olha, mano, esse homem entra na igreja, ele entra no templo, e aí ele começa a conversar com Deus. Versículo 6. O profeta Isaías chega na história, e Isaías lhes diz: assim direis ao vosso Senhor. Isaías está mandando aqui uma mensagem para Ezequias: assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei neles um espírito, e ele ouvirá o ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques, e ouviu ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi, que há saído para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Igreja, Deus falou o seguinte: usou Isaías, falou: Isaías, fala com o rei da Senaqueribe, que eu vou dar vitória para ele. Eu vou colocar um espírito que vai fazer com que o teu adversário ouça ruídos, vai ouvir histórias e vai fugir dali, e na terra dele eu vou matá-lo. Olha que o demônio se levanta no versículo 10, e ele diz o seguinte, uma outra mensagem: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue. Aí você está entendendo? Eu sempre estou um pouquinho depressa. Meu irmão, minha irmã, quando estamos no meio de uma batalha espiritual, nós ouvimos de um lado as promessas de Deus, e o diabo do outro lado continua nos atacando com as mentiras. Deus é o que fala: eu vou te dar, eu vou te conceder. E o diabo sopra, você nunca vai ter, nunca vai ser. Deus fala: confia em mim, continue firme comigo. E o diabo fala: não vale a pena não. Igreja, nesse meio, nós vamos escolher para quem nós vamos dar ouvidos.
meu irmão, minha irmã, eu preciso que você come essa palavra na tua casa. Versículo 14, 19, 14. Recebendo, pois, escuta, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros. Os mensageiros eles mandaram cartas para Ezequias, fazendo proposta para eles entregar Judá, entregar o ouro. Versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor. Não, antes que é tremendo isso. Antes, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e as estendeu perante o Senhor. Eu vi minha esposa fazer isso uma vez. Sabe o que aconteceu aqui? Ele falou assim: Senhor, lê essas cartas. Meu Deus, lê o que estão falando para mim. Estão dizendo que vão tirar o que é meu. Estão dizendo isso. Senhor, ele estendeu as cartas diante do Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele não falou para me afrontar. Ele não falou para afrontar Israel, nem Judá. Ele falou o seguinte: Deus, essas cartas aqui é para afrontar o Senhor. Sabe por quê? Receba essa revelação em nome de Jesus. Quando Deus faz uma promessa para nós, e quando o diabo se opõe, ele está combatendo Deus. Está dando para entender? Quando Deus faz uma promessa para nós, e o diabo vem tentando esvaziá-la, o que nós temos que fazer não é ficar nós acusando Deus. Deus, cadê? Deus não deu. É dizer: Deus, olha o que o diabo está fazendo com o Senhor. Ele quer me convencer que o Senhor não vai fazer. Ele quer me convencer que o Senhor está mentindo. O que ele fez foi exatamente isso. E ele vai falar para Deus: Deus, inclina o teu ouvido e ouve, abre os teus olhos. Irmão, versículo 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor de Israel, o que me pediste, escuta, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Fique de pé. Irmãos, é um livro complexo que eu preciso que a igreja leia em casa. Ele vai dizer para Ezequias: Ezequias, eu ouvi o que você disse. E Ezequias aqui vai ter uma grande vitória. E no versículo 20, ele já teve uma vitória sobre Senaqueribe. Mas eu quero que a igreja entenda. Escuta, olha para mim. Meu irmão, quando você recebe uma grande bênção do Senhor, a batalha vai continuar. A luta vai continuar. Olha para mim. Você recebe uma bênção, seja ela qual for, não baixe a guarda. Há pessoas, igreja, que recebem ou não recebem algo, para de ir na igreja. Casou, parou de ir na igreja. Comprou um carro, parou de ir na igreja. Adquiriu uma casa melhor, parou de ir na igreja. Irmão, irmã, a batalha continua. Versículo 20, Ezequias vai adoecer. E o mesmo profeta Isaías, que foi levar boas notícias para ele, agora vai falar para ele o seguinte: ó, arruma a tua casa, porque você vai morrer. E ele vira para a parede, começa a chorar, e Deus concede para ele mais 15 anos de vida. Meu irmão, minha irmã, eu vou precisar, que vai dar um 25, tá? Eu vou precisar que a igreja em casa coma, beba, leia. E aí nós começamos, igreja, a entrar na história. Agora escuta, você também tem uma história. Meu irmão, Ezequias tem uma história, Josafá tem uma história, Jeú tem uma história, Azael tem uma história. Mas o irmão percebeu que é uma história de muita guerra, de muita luta, de muita batalha. Olha para mim, meu irmão, minha irmã, a vida é assim. A vida é assim. Não é porque estamos em uma igreja que Deus é conosco que não vai haver luta o tempo todo, porque vai haver.
temos que estar o tempo todo em vigilância. A mesma pessoa que teve uma grande vitória pode ter uma grande derrota. E a mesma pessoa que teve uma grande derrota, se ela se mantiver firme, ela vai ter uma grande vitória. Deu para entender? Feche os olhos um minutinho. Levanta as suas mãos. Todos que estamos aqui nesta noite estamos passando um processo muito parecido com Ezequias. Quando nós lemos, igreja, uma história de alguém, dá a impressão que na vida das pessoas tudo é mais fácil. Ezequias teve um momento, igreja, que já poderia ter declarado a derrota, e pessoas ao redor dele talvez dissessem: Ezequias, é melhor entregar tudo de novo, faz como eles estão pedindo, sabe? Porque já não tem mais como vencer. Do modo que Ezequias queria vencer, não foi possível. Escuta, mas teve um momento que a Bíblia cita que ele entra na casa do Senhor e ele apresenta a situação para o Senhor, e Deus fala para ele como que Deus agiria. Ezequias poderia questionar e falar: não, assim não, eu quero que o Senhor coloque um ruído nos ouvidos dele, se ele não acreditar e invadir do mesmo jeito. Eu não quero, Deus, que o Senhor faça ele ouvir que eu estou com outros reis agora contra ele, porque ele pode ficar nervoso e vir contra nós. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes queremos ensinar para Deus o caminho. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, achamos que sabemos mais da vida do que Deus, e tomamos as decisões que queremos baseado nas coisas que nós achamos. Mas há um momento, meu irmão e minha irmã, que nós submetemos a Deus as afrontas que temos recebido, sabe? Ao invés de entrar debaixo da cama e chorar, ao invés de pensar em desaparecer, nós levamos para Deus. Começa a falar para Deus: Senhor, olha as humilhações que eu estou passando, Senhor, olha as provações que eu estou passando, meu Deus, olha as vergonhas que eu estou sendo submetido. Meu Deus, eu apresento para o Senhor. Disseram, Pai glorioso, que eu não vou ter, que eu não vou ser. Disseram, Deus, que a minha vida acabou. Mas eu coloco diante do Senhor, Pai, todas as afrontas que eu venho recebendo. Meu irmão, minha irmã, ao invés de você engolir tudo e achar que tudo está errado, começa nessa noite a apresentar para o Senhor, sabe? Até mesmo aquilo que já disseram para você, que já não tem mais jeito. Aqui na passagem, igreja, Ezequias, no primeiro momento, entregou tudo que tinha, e depois ele viu que não resolve. Meu irmão, minha irmã, respostas de covardia nunca vão trazer o prêmio da vitória.
as respostas têm que seguir a fé que nós temos em Deus. Nessa noite, é você que vai mover o reino espiritual. As pessoas que são fracas e desanimadas, elas entregam o reino da primeira ameaça que há, porque acham que já lutaram bastante. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não é lutar bastante, é lutar até a vitória. Se a vitória não chegou, não é o bastante. O que para na metade do caminho é o que tem metade, e quem tem metade, meu irmão e minha irmã, não tem nada. Olha o que Deus manda te falar nessa noite: entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega os teus sonhos, entrega os teus projetos, entrega os teus aniversários. Hoje está acontecendo algo sobrenatural aqui nesse lugar. Todas as pessoas que estão aqui nessa noite estão nesse embate com o diabo. E o Satanás, igreja, ele vai dizer o seguinte: do que você está confiando agora? Porque muitos foram derrotados no passado, mas agora, igreja, nós estamos com uma fé renovada em Deus. E o diabo vai falar: olha, vai ser igual de novo, você vai perder de novo. Só que agora ele percebe que o teu semblante não muda, o meu semblante não muda. Você está entendendo? Escuta, quando o diabo ameaçou: olha, eu vou tomar, você vai perder, veio o medo, e ele viu o medo no rosto. Quando estamos firmes no Senhor, ô Senhor, o diabo ameaça e nós não temos mais medo de perder. Satanás ameaçava dizendo o seguinte: se vocês continuarem falando desse Deus, vocês vão morrer, vai ser jogado na fornalha ardente, vai ser jogado na cova do leão. E de repente o diabo percebeu que esses homens, igreja, já não tinham mais medo do leão, já não tinham mais medo do fogo. A fé agora estava além das limitações carnais. O diabo não tinha mais munição, porque o medo da morte havia desaparecido. Entenda, quando tivermos, igreja, coragem para enfrentar as perdas, quando perdermos o medo de perder, o diabo não tem mais o que nos acusar. A grande arma do diabo é dizer: você vai perder, você não vai ter. Você está entendendo? E as pessoas têm medo de perda. Você vai perder a vida. É onde você fala o seguinte: você pode tirar a minha vida, porque o Senhor é aquele que restaura novamente, sabe? O diabo, igreja, é aquele que vai dizer para você: olha, mas a tua família vai embora. É onde você vai dizer: olha bem, meu Deus, faz com que o solitário vive em família. O diabo, igreja, é aquele que vai soprar: você vai perder teu ministério. É você que vai dizer: quem me dá o ministério é o Senhor, e só Ele pode tirar. Se Ele quiser tirar, a vontade é dele. O diabo soprou na vida de Jó, e Deus falou para Jó ficar de pé. O diabo soprou na vida de Daniel, e Deus falou para Daniel ficar de pé. O diabo soprou na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, e Deus falou para que ficassem de pé. O diabo soprou na vida de Jesus Cristo, e Deus falou para ele ficar de pé. O diabo nessa noite está soprando na nossa vida também, igreja. E Deus me manda falar para você nessa noite: fica de pé. Meu irmão, minha irmã, fica de pé. Não importa o que tenha sido a ameaça do diabo, viu? É você que vai olhar para Deus. O diabo, igreja, nessa noite, ele está sendo destronado, ele está sendo envergonhado. Você está me escutando? Porque é você que vai dizer, quando vir aquilo que parece um pensamento, você vai falar: isso é uma mentira sua, demônio. O diabo fala, igreja, para pastores: a tua igreja não vai para frente, o povo não vai te ouvir mais. E você repreende e fala: é mentira de Satanás. Com os olhos fechados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu profetizo a vitória do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Eu repreendo agora tudo que Satanás lançou. Eu expulso agora todas as mentiras lançadas por Satanás. Assim como Deus mandava Isaías levar mensagens para Senaqueribe, nessa noite, igreja, Deus usa a vida desse humilde pastor para dizer para você: a história não acabou, viu? A história não acabou, e ela não termina assim, não. A nossa história, igreja, tem um final escrito por Deus, e Deus sabe escrever o final de uma história. Meu irmão e minha irmã, nós estamos em uma passagem agora que não terminou ainda. Me escuta: se Daniel pensasse em se suicidar antes de ser lançado na cova, ele não
Se você estava pensando nessa noite em se suicidar, se você estava pensando nessa noite em abandonar, se você estava pensando nessa noite em recuar, meu irmão, o Senhor diz o seguinte: a minha alma, ela não se apraz se você voltar atrás. Deus me manda te falar nessa noite que é para você continuar lutando, acreditando até o final. Você não pode simplesmente se enrolar em uma bandeira de vitória e pular em um precipício. Você só pode se enrolar em uma bandeira da vitória quando a vitória chegar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Meu irmão, não é para ter uma aparência de que está tudo bem quando tudo está destruído. Vamos começar a lutar para construir, viu? Não é viver mais de aparência, não. Nós queremos viver uma realidade, e essa realidade, igreja, é a vitória de Deus na nossa vida. Tome posse desta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja aplauda o Senhor. Aleluia, Senhor. Você vai orar nessa noite com autoridade. Não é ficar choramingando, falando: oh Deus, não consigo. É começar a profetizar. E amanhã pela manhã, o Espírito Santo vai te acordar às 6 da manhã. Ah, meu irmão, minha irmã, dobra o joelho. Dobra o joelho. E você vai começar a profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no poder de Deus. E eu sei que Deus está restaurando nessa noite a minha casa, o meu palácio, o meu templo. Escuta, se as portas do seu templo foram destruídas, sua casa, está me escutando? Casa não é a casa física, é a vida. Se a tua vida, se a tua casa, de alguma maneira foi destruída, você vai requerer do reino espiritual: eu quero a minha casa de volta, eu quero ela construída, eu quero essas paredes no lugar, eu quero essa porta no lugar. Está me escutando? Mas não viva mais em casa destruída. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, volta nessa noite. Fala para Deus: estou voltando. Meu irmão, minha irmã, você que ainda não havia convidado o Senhor para entrar na tua vida, fala para Ele nessa noite: Senhor, entra na minha vida. Nós vamos terminar aqui. Deus vai falar mais ainda com você, que Deus fala conosco. Desculpa eu passar tanto do horário. Que o amor de Deus, levante suas mãos, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nessa noite. Meu irmão, minha irmã, desculpa ter que falar agora disso. Nós temos um bazar nessa noite. Venha participar, vá até o nosso bazar, ajude a nossa igreja. Nosso grupo Canal de Bênção tem um CD de bênção, igreja, preço de custo. Desculpa falar agora sobre isso, só para eu não esquecer. Que Deus abençoe a todos. Que o Senhor você dê uma noite de milagre, de vitória e bênção. Que Deus te dê uma noite de sono suave. Você vai dormir em paz, com alegria. Você vai acordar bem. Você vai ter prazer de estar aqui adorando o Senhor conosco. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém.